Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui o nosso encontro de hoje falando sobre emagrecimento, mas de forma natural e com saúde. Óbvio que no decorrer aqui da aula vocês vão perceber que eu vou falar para vocês sobre alguns produtos que vocês podem, inclusive, comprar em farmácia, mas aí é óbvio que é com um acompanhamento médico, tá bom? Então, gente, emagrecimento é uma coisa que muita gente me procura, mas é um processo, obviamente, que não depende só exclusivamente de produtos, só exclusivamente de produtos naturais, principalmente. Tenho pacientes que já relataram para mim, que chegaram comigo, que fizeram uso de Ozempic, de medicamentos para emagrecer, mas vocês sabem da bomba e dos efeitos colaterais que podem causar no corpo. Então, o meu foco é entregar para vocês conhecimento de forma 100% natural, que vocês possam usar produtos e tudo que está aí de rico na nossa natureza, que beneficia a sua saúde sem riscos e sem nenhum efeito colateral, ok? Mas o processo de emagrecimento envolve uma alimentação equilibrada, atividade física. Eu não vou mentir para vocês que quem quer emagrecer, mas quer ficar sentado ou tem uma vida mais sedentária, não se dispõe ou não tem tempo de fazer uma caminhada, uma atividade física, uma corrida, uma bike, uma academia, o processo vai ser mais lento, sim. E hoje atividade física é saúde, atividade física não é emagrecimento. Atividade física é saúde para o coração, é saúde para o nosso sistema cardiovascular. Então, sem atividade física, você não melhora a sua qualidade de vida, a sua saúde. E isso faz parte de hábitos saudáveis. Mas um dos fatores que eu quero ajudar vocês aqui nesse conhecimento de hoje é o que pode estar causando o aumento de peso. Às vezes você estava num peso estável e começou a engordar. O que pode estar causando isso? E o que pode estar dificultando a perda de peso? Às vezes você já está num peso também estável, você está tentando emagrecer e não consegue. Encontrar a raiz do problema é uma coisa importante, porque depende da raiz do problema, qual produto você vai utilizar. Eu vou falar aqui de um kit emagrecimento, mas o kit emagrecimento, ele sem utilizar um produto que vai atingir a raiz do que está dificultando a sua perda de peso, ele sozinho não vai adiantar. Então, hoje nós vamos fazer aqui, eu vou fazer uma introdução para vocês começarem com o primeiro passo e ajudar vocês a investigar o que pode estar causando essa dificuldade no corpo de vocês, para a gente acertar no protocolo e acertar no uso do produto. Porque o que serve para mim não serve para você. E o que serve para o meu vizinho não serve para o meu cliente. Então, eu preciso conhecer o corpo e entender o que está causando essa dificuldade de emagrecimento, tá? Aqui nesse slide vocês conseguem ver ali que eu coloquei alguns fatores que dificultam a perda de peso ou que podem estar aumentando o peso. Intestino, pessoal, vermes e parasitas. Esse é um dos focos principais, não só para emagrecer. Hoje em dia, quem está mais antenado em saúde, em qualidade de vida, está vendo muito na internet o foco de limpeza de intestino. Nós vamos falar sobre isso. Tem muita gente que fala que não consegue diminuir o consumo de doce, massa e pães. Nós vamos falar sobre isso também. Falta de atividade física. Já fiz a introdução, já expliquei para vocês que sem isso o processo é muito lento. Problemas de ansiedade e estados emocionais desequilibrados. Nós vamos falar de produtos para isso também. Sono.
Ah, olha só, medicações. Tem muitas pessoas que começaram a fazer uso de alguma medicação para algum problema de saúde e começou a engordar, porque tem alguns medicamentos que causam o aumento de peso. E aí, por exemplo, se vocês quiserem, já vou até dar a dica. O kit emagrecimento do Isai de Schuster, que nós vamos abordar hoje aqui também, nesse caso, ele não vai ser tão eficiente. Uma pessoa que começou uma medicação, está aumentando o peso, não é com o kit dos Isai de Schuster que vai conseguir diminuir o peso de novo, ok? Distúrbios da tireoide, da glândula da tireoide, pode aumentar, sim, o peso. E desequilíbrios hormonais, principalmente, o que chega muito para mim, mulheres que estão entrando na menopausa. Os produtos que eu vou abordar aqui hoje são 100% naturais, da marca da Real Max. Eles podem ser utilizados por bebês, crianças, adultos, idosos e animais. Até animais, olha que incrível. Não só para emagrecimento em animais, mas, por exemplo, para tranquilizar animais, problemas de saúde. Eu já assessorei bastante pessoas que vieram me procurar, caso de animais doentes, pode utilizar os produtos da Real Max. Uma coisa que eu quero... Deixa eu só ver aqui quem que está me chamando no WhatsApp, que às vezes é para entrar na aula. Tá. Uma coisa que eu quero informar para você que já conhece o Isai de Schuster, o que eu vou abordar aqui hoje são os sais de Schuster, da marca da Real Max, que eu represento, e esses sais de Schuster, eles são fabricados na solução hidroglicerinada. Então, a solução hidroglicerinada ele não tem contraindicação e nem efeito colateral. Pode ser utilizado em bebê, em criança, em animal. Mas tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, porque ele vai ficar disponível no YouTube, e que fazem uso, principalmente do Isai de Schuster, mas eles fazem uso e manipulam em farmácias. E eu já sei, já vou avisar, que na farmácia eu não conheço nenhuma farmácia agora que faça na solução hidroglicerinada. Então, a solução que eles utilizam tem, sim, algumas contraindicações, tá? Mas o primeiro passo para emagrecer, pessoal, anotem isso. Primeiro passo é limpar o intestino. Se você não limpa o intestino, não faz desparasitação, não tira os vermes e parasitas, qualquer outro produto que você utilize pode não funcionar. Então, o primeiro passo é limpar o intestino, ok? Feche só o microfone, quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, para não interromper aqui só a gravação. A não ser que queira fazer alguma pergunta, daí pode abrir o microfone e perguntar, que a gente está ao vivo e essa aula vocês podem interagir comigo, tá bom? O nosso intestino, ele conta com trilhões de bactérias, vírus e fungos responsáveis por contribuir, veja bem, responsável por contribuir com o bom funcionamento do organismo. Então, eu falo assim, que nós temos os nossos bichinhos do bem e os bichinhos do mal lá dentro do intestino. Só que algumas bactérias dentro do intestino, elas são benéficas, elas servem para compor a nossa flora intestinal. Elas estão nutrindo a nossa flora intestinal. Como, por exemplo, se você toma Yakult. O Yakult, ele é um lactobacilo do bem, ele é um lactobacilo benéfico. Porém, se o teu intestino estiver sujo, estiver contaminado, estiver cheio de fungos e vírus, estiver ácido, você toma o Yakult, imagina, aquele lactobacilo ele nem sobrevive, ele nem chega vivo ali dentro do teu intestino. Ele chegou num ambiente ácido, com um pH totalmente desequilibrado. Então, ele não sobrevive, não adianta nada.
Agora, você fazer uma limpeza, limpar o intestino primeiro e depois fazer o uso do Yakult, aí ok, aí funciona. Não só o Yakult, eu estou dando o exemplo do Yakult, mas nós temos o kefir, nós temos outros lactobacilos do bem, que são bem importantes para a nossa flora intestinal, que não tem leite, por exemplo, né? Tem muita gente que não faz uso do Yakult por conta da lactose. Então, vocês podem fazer o uso de outros lactobacilos benéficos. Inclusive, eu já vou apresentar para vocês aqui um probiótico muito bom. Essas colônias de micro-organismo que formam a nossa microbiota intestinal, elas ficam instaladas na maior parte do nosso intestino delgado, que está ligado com o nosso estômago. Além de serem inúmeras, esses micro-organismos, elas desempenham diversas funções que vão desde auxiliar na absorção dos nutrientes, aqui eu já vou fazer uma explicação também, até questões relacionadas ao comportamento. Hoje é cientificamente comprovado que o intestino sujo, ele afeta o teu comportamento. Ele pode deixar você com alteração de humor. Não tem aquela frase que você fica enfesado? Nossa, você está enfesado, que está de mau humor? É exatamente por uma falta de equilíbrio de saúde no seu intestino. A absorção de nutrientes é um exemplo clássico que eu dou, é a anemia. Por exemplo, uma pessoa chega, faz um exame laboratorial e descobre que está com falta de ferro, com anemia. E aí ela fala, mas eu como um monte de feijão, mas eu como um monte de carne rica em ferro, eu como beterraba, eu como isso e como aquilo que é rico em ferro. Por que eu estou com anemia? Porque, primeiro, o teu intestino, às vezes, ele está tão sujo, ele está tão intoxicado, que ele não deixa a flora intestinal absorver os nutrientes de forma adequada, tá? Então, por isso a importância de limpar o intestino. Para você ter uma ideia, a microbiota ela funciona como um órgão extra no corpo humano, por isso que hoje em dia é muito falado que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele ajuda os sistemas do corpo a funcionar, inclusive a produzir hormônios importantes para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, primeiro passo, limpar o intestino. Anotem aí os produtos que eu vou recomendar para vocês. Limpar vermes e parasitas. É importante fazer uma desparasitação. De forma natural, vocês vão utilizar o produto da Real Max, o Verminar. Se vocês quiserem mais informações sobre a composição do Verminar, entrem em contato comigo no WhatsApp. Eu vou deixar informado aqui no YouTube, na descrição, o link do meu WhatsApp. E vocês que estão lá no grupo VIP dos produtos naturais, eu vou passar para vocês lá a explicação a composição do Verminar, tá? O Verminar, ele é parecido com um fitoterápico, porque ele é à base de plantas e ele serve especificamente para matar vermes e parasitas no nosso corpo. Ele pode ser utilizado com os vermífugos de farmácia, os fármacos, os medicamentos. O que é vermífugo de farmácia? A maioria já conhece, porque nós passamos aí pelo Covid e foi muito indicado na época do boom do Covid, que é o famoso ivermectina. Ele é um vermífugo químico de farmácia. Mas não só ele, temos o albendazol, temos o Anita. Pode utilizar esses vermífugos, Liz? Pode. Ele foi receitado para o Covid para todo mundo, o ivermectina. Pode utilizar? Pode, só que ele é químico, ele é uma bomba também para o teu organismo. Então, assim, ele vai matar de uma forma rápida. Agora, eu não quero usar nenhuma química, Liz, eu quero fazer um tratamento 100% natural. Você pode utilizar só o Verminar, como você pode utilizar, eu vou explicar sobre o psicobiótico, é um suplemento, está aí anotado, é o segundo produto,
Ou pode utilizar os vermífugos naturais, fazer uma desparasitação de forma 100% natural. Eu indico a terapeuta, minha colega de trabalho, a Neide Leme. Ela tem, inclusive, um curso para os terapeutas sobre desparasitação de forma natural. Mas ela atende quem é consumidor final, ela atende consumidor final. Eu vou deixar o telefone dela aqui também na descrição. Ela atende fazendo a desparasitação de forma natural, tá? E aí, obviamente, que você limpou, desparasitou, então a gente precisa nutrir essa flora intestinal. E como é que a gente vai nutrir essa flora intestinal depois que você limpou? Para nutrir é o psicobiótico. E agora eu vou explicar sobre ele. Mas antes, deixa eu escutar aqui uma pergunta. Eu acho que a Jamaira queria fazer uma pergunta, certo, Jamaira? Na verdade, é só uma contribuição. Eu estou com um grupo de desparasitação, onde eu estou trabalhando a preparação hepática e a desparasitação, e depois a parte pré-biótica e probiótica, acompanhando as fases lunares. E aí, no segundo ciclo, quando encerrar, eu vou trabalhar esse ciclo que tu está falando aí agora. Ah, perfeito. Vou dar uma continuidade, vou fazer um tratamento de 3 meses, que aí depois vem o terreno biológico. Perfeito. Obrigada, Jamaira. Inclusive, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A Jamaira me lembrou de um detalhe: o ciclo lunar. Tem muita gente que não acredita, e eu falo, não precisa acreditar. Mas se você fizer no ciclo lunar, com certeza vai ter um efeito muito mais poderoso, muito mais eficiente, muito mais rápido. Eu vou passar para vocês, lá no grupo VIP, como que vocês podem utilizar, inclusive, o verminar no ciclo lunar. Outro detalhe importante: hoje, limpeza do intestino, tirar vermes e parasitas, desparasitar, a maioria dos estudos científicos já comprovaram que é importante você fazer de 6 em 6 meses no mínimo. Mas tem gente que não tem muita paciência de 6 em 6 meses. Então eu falo, pelo menos uma vez por ano, faça isso, se você se ama, para o seu bem. Uma vez por ano, faça isso, de você limpar o seu intestino, tá? Então, uma vez por ano, ou melhor, 2 vezes por ano, dentro do ciclo lunar, é sempre mais eficiente, mais poderoso e melhor, tá bom? Muito bem, então vamos falar aqui do psicobiótico, que é depois que você limpou e desparasitou, você usa o psicobiótico. Hoje, se você for comprar em farmácia, você encontra uma infinidade de opções de pré-bióticos e probióticos. Só que a maioria, eu até hoje não conheço nenhum suplemento natural. Se vocês estiverem aqui ao vivo e puderem até alguém que conheça me falar, se existe algum suplemento que seja no mesmo produto, probiótico e pré-biótico. O que é isso? Pró é antes e pré é durante, depois, tá? Eu tenho até, inclusive, aqui no YouTube, uma aula sobre o psicobiótico, juntamente com o Dr. Rafael Navarrete, onde a gente aprofunda mais sobre a explicação do que é probiótico e pré-biótico. Eu não vou perder muito tempo aqui hoje falando sobre isso, porque eu tenho muitos outros produtos para falar. O probiótico e o pré-biótico, que está dentro, aqui, ó, no slide está a composição, eu também não vou ler a composição, mas aqui no slide está a composição dele. Ele é indicado para ajudar a equilibrar as alterações psicofísicas. Olha, o que é uma alteração psicofísica? É uma alteração comportamental, é um desequilíbrio físico e que já afetou o teu mental, já afetou o teu comportamento também. Lembram que eu falei que o intestino está hoje comprovado cientificamente que ele afeta o teu humor? Então, essa alteração psicofísica, quem vai conseguir equilibrar é quando você fizer a limpeza do intestino e depois fazer a nutrição da flora intestinal, tá? Então, ela vai equilibrar o funcionamento do sistema nervoso entérico, que é o intestino como um todo. Como que vai utilizar esse produto, o psicobiótico?
Depois, lá no grupo, eu explico como vocês podem utilizar o Verminar, que é o de limpeza de vermes e parasitas. E aí, em segundo plano, é o psicobiótico, tá? Em adultos, vai utilizar 5 cápsulas em jejum durante 20 dias. Então, tem que ser 5 cápsulas, porque senão ele não vai nutrir. A pessoa às vezes compra e, eu vou tomar só 3 cápsulas. Não está fazendo a nutrição correta da flora intestinal, ok? Pode repetir o uso desse produto de 3 em 3 meses. Agora, alguma pergunta até aqui, pessoal, antes de eu falar do kit emagrecimento? Por que eu comecei falando desses principais produtos, de desparasitar, de limpar intestino? Porque se utilizar agora, o próximo passo, eu vou entregar para vocês o kit do Eisai Schussler, que é próprio para emagrecer. Se você for utilizar, eu posso utilizar o kit do Eisai Schussler antes de fazer a limpeza do intestino? Pode, mas aí você pode não ter um resultado tão eficiente. Você tem resultado, mas às vezes não tão rápido, ok? Agora você pode perguntar para o seu cliente, né, se ele já utilizou, já fez desparasitação. Se ele já fez desparasitação com algum médico, fez algum acompanhamento que já fez limpeza, pode utilizar o kit do Eisai Schussler? Pode, claro, com certeza. Tá? Já limpou o intestino. O kit de emagrecimento ele é composto por 3 sais de Schussler. São produtos naturais, que é aprofundar o que são os sais de Schussler de uma forma bem rápida. São compostos de minerais. O que é um composto de minerais? É fósforo com sódio, por exemplo. Tá? É um composto de mineral, ou seja, é uma combinação bioquímica, só que dinamizada, ou seja, você não está usando fósforo puro, você está dividindo ele em partículas, mas uma dinamização mais potente que a homeopatia. Então, essa é uma explicação bem rápida para você entender. Homeopatia, você pega uma partícula de ferro, por exemplo, e divide em 1000. Você está numa escala milesimal. O sal de Schussler você divide em 10, você está numa escala decimal, ok? Isso é química, tá, gente? Mas, resumindo, ele é um produto 100% natural, ele é um composto de minerais, não tem nada de química. Quando a gente fala que é bioquímico, é porque ele age na química do nosso corpo, mas ele é 100% mineral, tá? É uma combinação de minerais. A sua função principal é devolver a integridade da nossa célula ao nosso organismo, para que os órgãos e os sistemas do nosso corpo possam ter uma função equilibrada, que é como ele nasceu saudável, voltar os nossos órgãos para o nosso meio saudável, tá? Então, é uma função equilibrada. O que faz parte do kit emagrecimento? Aqui eu quero que vocês tomem bastante atenção, quem já conhece os sais de Schussler. São 3 sais, porém, volto a falar, em todas as minhas aulas dos sais de Schussler, eu falo, não misturem os sais de Schussler. Ou seja, não manda manipular esses 3 sais misturados e toma ele tudo junto. Não façam isso, porque não vai funcionar como kit emagrecimento. E no próximo slide você vai entender por quê, até mais profundamente o porquê, tá? Vai utilizar o sal número 6, que é o cálium fosfórico. O que significa cálium fosfórico? É o fosfato de potássio. Vai utilizar o nátrium fosfórico, que é o fosfato de sódio. E vai utilizar o nátrium sulfúrico, que é o sulfato de sódio. Esses 3 sais de Schussler, eles já vêm pronto da marca da Real Max, na solução hidroglicerinada, que não tem contraindicação, não tem efeito colateral, e ele já vem na escala, na decimal correta.
porque os sais de Schussler, eles são dinamizados na D6, ou na D9, ou na D12. Esses aqui, da Realmax, da marca, eles já vêm certinho, você não precisa se preocupar com isso, que ele já está na dinamização correta de cada um, ok? A indicação desse kit, peraí, ele é indicado para dietas de emagrecimento, eu não sei se está aqui, deixa eu ver. Não, dietas de emagrecimento, desintoxicação, estabilização do metabolismo dos ácidos graxos, LDL e HDL, os colesteróis, eliminação de líquidos, ou seja, ele ajuda também, quem tem retenção de líquido, ele ajuda nessa eliminação de líquidos, diminuição da ansiedade provocada pela dieta, tá? Como que vai utilizar o kit emagrecimento? Anotem aí. Essa é uma dosagem para adultos, ok? O sal de Schussler número 6, que é o cálium fosfórico, vai utilizar 5 borrifadas sublingual em jejum. Isso para adulto. É só uma vez no dia, Liz, que eu vou usar o cálium fosfórico, só uma vez no dia. Por isso que eles têm que ser separados, tá? Antes de almoçar, eu digo ali uns 30 minutos antes do almoço, mas às vezes a pessoa esquece de tomar 30 minutos antes. Eu posso tomar, tipo, tomo o produto e daí eu começo a almoçar? Pode, gente, não tem problema, tá? É o natrum fosfórico, que é o sal número 10. Vai espirrar 5 borrifadas sublingual. Lembrando, todas as vezes que for espirrar o produto, agita ele sempre antes de espirrar, porque você ativa o sal bioquímico que está ali dentro, tá? E ele é no método spray, então você espirra 5 borrifadas embaixo da língua. E depois, no jantar, você não vai espirrar embaixo da língua. Você vai espirrar o produto, vai fazer o uso do sal número 11, que é o natrum sulfúrico, você vai fazer o uso dele na fórmula quente. O que é isso? Você vai espirrar 5 borrifadas em uma xícara de água fervendo, a água tem que estar bem quente, tipo, ferveu ela, no que ela está fervendo, coloca na xícara e espirra 5 borrifadas do sal de Schussler. E aí você vai tomar aquela água o mais quente que você conseguir. Vai dando aquela esfriadinha e tomando de golinho em golinho, porque ele está super, mega, ultra ativado. Eu já explico por que o natrum sulfúrico tem que ser nesse método quente, tá? Uma outra dica, quem está aí me vendo, eu tá pequenininha aí, né? É que eu já fiz esse protocolo para mim, então, assim, quando o produto ele vai ficando... Aqui eu peguei um produto, vocês conseguem ver? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês. Jussara, você consegue me ver, né? Tá. Então, ó, quando ele vai ficando no finalzinho o produto, fica difícil a gente espirrar assim na xícara, porque você vira e aí o produto ele fica mais aqui e está longe da bombinha. O que eu faço? Eu espirro na tampinha e jogo ali dentro da água quente, tá? Que aí é mais fácil, vocês conseguem usar o produto inteiro. Deixa eu deixar aqui atrás. Que o produto eu também não deixo perto de computador e de celular, tá? Voltando aqui, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Liz, deixa eu fazer só uma pergunta. Pode perguntar. Por quanto tempo que tem que fazer o tratamento que você indica? Próximo slide. Ah, tá bom. Esse daí agora. Ó, por quanto tempo? Então, vocês vão fazer da seguinte forma esse protocolo. Vai tomar por 3 semanas e vai parar uma semana. Porque você está treinando o seu corpo a produzir essa combinação bioquímica sozinho, tá? O seu corpo, ele produz essa combinação bioquímica, mas ele está
ou preguiçoso, ou os fatores... Isso é aula de Sais de Schussler. Quem faz meu curso completo já teve essa aula, onde eu explico. Os fatores externos onde a gente vive envolvem que fazem o nosso corpo parar de produzir algumas substâncias. E aí a gente tem que treinar o nosso corpo para produzir de novo, porque o objetivo não é vocês ficarem, né, quem usa, não é você ficar dependente desse produto. O objetivo é você treinar o teu corpo para que ele produza de novo essa bioquímica e ajude o teu metabolismo. Eu já vou explicar sobre isso, a importância desses 3 produtos, tá? Então, vai tomar como? 3 semanas, pausa 1. Toma de novo 3 semanas, pausa 2 semanas. E toma de novo 3 semanas e pausa 3 semanas. Se nessas 3 semanas você percebe que você conseguiu estabilizar o seu, diminuir o seu peso, ou conseguiu estabilizar o seu peso, diminuiu lá no começo, né? Foi eliminando alguns quilos e aí estabilizou, e você não precisa mais do processo, não precisa mais emagrecer, não voltou aquela ansiedade de comer doce, não voltou aquela ansiedade de comer, aí você não precisa mais repetir o protocolo, aí pausou. Agora, se você pausa essas últimas 3 semanas e percebe que está voltando a ansiedade, aí você repete o mesmo protocolo, nesse mesmo processo, tá? Então, só uma pausa aqui para Ana Lúcia. Aqui eu acho, Ana Lúcia, que tem uma explicação daquele depoimento que você me passou, que a pessoa ela teve resultado, mas não tão eficiente. Importante fazer a limpeza no intestino dela e repetir o protocolo, tá? Então, conversa com ela lá, vê se consegue utilizar o verminar e o psicobiótico, e depois retoma o protocolo, ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Agora, eu quero explicar um pouquinho, porque o foco, muitas pessoas já me conhecem pela mentoria do Sais de Schussler, pela especialidade com Sais de Schussler. Eu quero falar para você que ainda não é meu aluno do Sais de Schussler, você que é profissional da área da saúde. Eu tenho um curso completo, riquíssimo. As minhas alunas aqui depois podem falar um pouquinho. Esse curso eu explico profundamente sobre cada sal de Schussler, são 12 no total. Eu explico profundamente o que eles causam no nosso corpo, as funções físicas, as funções comportamentais, as funções emocionais de cada sal de Schussler. Além disso, nesse curso do Sais de Schussler, eu explico também a importância e a ligação de cada sal de Schussler com um cristal da natureza, com uma pedra da natureza, como, por exemplo, o silício. O silício vem de uma pedra e ele é um dos sais bioquímicos, o dióxido de silício. Então, esse curso ele é muito rico, muito profundo, e além de tudo isso, de vocês entenderem profundamente sobre cada sal de Schussler, vocês também aprendem uma ferramenta que é uma ficha de anamnese, onde vocês fazem perguntas para a pessoa e descobre qual é o mineral que o corpo da pessoa precisa. Qual é o sal que ela não está conseguindo mais, o corpo dela não está conseguindo mais produzir. Então, essa é uma ficha com algumas perguntas, eu não me lembro agora quantas perguntas no total. Você vai fazer a pergunta e você vai descobrir um protocolo personalizado para a pessoa, ok? Esse curso é riquíssimo, eu posso dizer que é um dos melhores cursos que eu já desenvolvi até hoje. Eu gosto de todos, cura energética, eu gosto dos minerais que eu já desenvolvi, fito-hormônios, produtos naturais, mas a minha paixão e conteúdo, assim, completaço, está lá dentro desse curso completo do Sais de Schussler, tá bom? Respondendo aqui o chat,
A Jamaira me perguntou se vai ficar gravada essa aula aqui, sim, no YouTube. Tem muita gente que vai estar assistindo aqui essa gravação no YouTube, ok? Então, vamos lá, gente. Explicando para vocês, então, sobre os produtos que fazem parte do kit emagrecimento. Mas, rapidinho, fiquem aqui até, se vocês conseguirem, né, obviamente, mas a gravação vai ficar aí no YouTube. Eu vou explicar depois esse kit emagrecimento, o produto para tireoide, o produto para os desequilíbrios hormonais, para os desequilíbrios emocionais, vai ser bem rápido, ok? Eu acho que a gente tem aí mais uns 15 minutos de aula. Cálium fosfórico. Rapidamente, esse slide vocês podem depois fotografar. Ele é o principal sal de Schussler, eu falo que ele é o grande coringa, o cálium fosfórico, o sal número 6, porque ele atua no nosso sistema nervoso central, ou seja, no cérebro. O cérebro comanda o corpo inteiro, então ele é o principal sal de Schussler, tá? É o sal que controla o estresse. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo um momento desafiador na vida, passando por um nível de estresse muito alto, então o que desequilibra é o sistema nervoso central. E aí pode estar um dos fatores da dificuldade de emagrecer. Então, quando você utiliza um produto focado no teu cérebro, você está beneficiando o teu corpo e com certeza você vai ajudar o teu corpo nesse processo de emagrecimento. Além de que ele trabalha com problemas de insônia também aqui, ó, pessoal. Então, insônia, alteração de humor, é um dos produtos melhores, assim, que a gente tem até para insônia, e a falta de sono pode estar prejudicando e dificultando o emagrecimento. O próximo sal de Schussler é o número 10, que você vai utilizar antes do almoço. Esse atua no pH orgânico. Lembram que eu falei do pH, inclusive do intestino? Que se tiver um meio ácido, os lactobacilos do bem, como o Yakult, não sobrevivem lá dentro. Então, quem que vai equilibrar esse pH é o nátrium fosfórico. Ele é o drenador linfático. Então, para retenção de líquido, esse daqui. Distúrbios metabólicos, metabolismo lento, esse daqui. Vai utilizar antes do almoço. E o nátrium sulfúrico é o nosso, eu falo que é o coringa do fígado, do rim, do intestino, da vesícula. É o limpeza dos órgãos. Ele é depurativo, é o drenador dos órgãos. Então, o sal número 11 é esse que vai utilizar lá no método quente. Lembram que eu falei para você? Ele é para ajudar a eliminar todo o excesso de água das células e dos intertícios dos tecidos. Ele descongestiona o organismo, eliminando toxinas do metabolismo, eliminando toxinas do metabolismo. Vou repetir, eliminando toxinas do metabolismo. Então, esse sal de Schussler é bem importante para isso, por isso ele tem que ser super, mega, ultra ativado na água fervendo, tá? Para fazer uma ação bem forte no organismo e ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, estamos aí com o kit emagrecimento completo, como utilizar. Lembrando que durante o uso desse protocolo é imprescindível praticar uma alimentação balanceada e saudável. Se você continuar comendo batata frita, lanche do McDonald's e tomando refrigerante, coca, sei lá o quê, você não vai ter resultado com o kit do ensaios de Schussler, porque ele não é um milagre. Ele é realmente um complemento para o seu emagrecimento de uma forma saudável. Ok? Agora, gente, alguma pergunta do kit emagrecimento? Tá. Eu vou passar para vocês. Quem quiser adquirir, eu tenho esse kit pronta entrega, mas pouquíssimas. Não sei se eu tenho
Alguns kits eu tenho pronta entrega. Então, conforme vocês quiserem, vocês podem fazer o orçamento comigo lá no WhatsApp e adquirir o kit, tá? Psicobiótico eu tenho pronta entrega, verminar, então são poucos pronta entrega e eu já consigo mandar, por exemplo, fez pedido amanhã, eu consigo mandar depois de amanhã, tá? De um dia para o outro eu preparo quando eu tenho pronta entrega, senão demora 7 dias para eu colocar nos correios para vocês. Continuando, vamos falar sobre agora, para finalizar o encontro de hoje, sobre os produtos complementares. Liz, mas e se eu tenho um problema que eu não consigo parar de comer doce? Eu não consigo comer salada, eu não consigo comer legumes, eu não consigo ter uma alimentação saudável. O que eu faço? Primeiro passo é fazer a desparasitação. Lembram que eu falei no começo do encontro aqui da aula? Limpar o intestino. Se você não limpar o intestino, você não consegue também mudar o seu paladar. A gente precisa mudar aqui o gosto, né? Aqui na língua nós temos as glândulas que a gente precisa ter essa glândula bem tirar o doce dela, porque senão você não consegue parar de comer doce. Então, primeiro é desparasitar. Depois que desparasitou, posso utilizar junto com o kit do emagrecimento, eu posso utilizar um produto para cortar minha vontade de comer doce? Pode. Qual produto que vai fazer isso? Cromo em oligoelemento. Cromo, ele é um mineral que tira a vontade de doces. Adianta eu utilizar só o cromo, Liz, e não fazer desparasitação? Não adianta, porque os vermes e os parasitas que estão dentro do teu intestino, eles têm vontade de doce, eles fazem você comer doce, porque eles estão ali sobrevivendo do doce, no teu intestino. Então, às vezes, não é nem tua vontade, às vezes é a vontade do bichinho lá dentro de você, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas se vocês colocarem aí no Google ou no YouTube um monte de imagem de como que são esses vermes e parasitas que estão dentro do seu intestino, vocês vão ver, tá? Então, fez a desparasitação, está utilizando o kit emagrecimento e quer utilizar o cromo? Pode, para potencializar, pode. Outro que você pode utilizar é um sal de Schussler também, que é o cálcio fosfórico, é o sal número 2, ele é o sal da nutrição. Se você tem uma alimentação ruim, e você está tentando de tudo para ter uma alimentação mais saudável, pode utilizar o cálcio fosfórico, o sal número 2, porque ele vai dar um suporte saudável para a tua alimentação. Ele é o sal da nutrição, ok? Agora vamos falar da tireoide. A tireoide ela pode causar ganho de peso quando há níveis baixos de hormônios tireoidianos, o que leva a um metabolismo mais lento. Essa glândula ela regula o metabolismo, que é a quantidade de energia que o nosso corpo precisa gastar para ele funcionar direito, tá? E tem muita gente que está fazendo uso de um monte de produto e não sabe que tem problema na tireoide. Como saber? Precisa de um acompanhamento médico, fazer exames próprios para tireoide e saber se você tem um problema, um desequilíbrio na tireoide. Por quê? Você vai fazer desparasitação, você vai usar o kit emagrecimento e você não está emagrecendo, não é por ineficiência dos produtos e do protocolo, é porque a tua glândula precisa ser tratada. Então, quem tem aí um problema sério de estar engordando muito, de repente comecei a engordar, a primeira coisa que eu oriento vocês é fazer um acompanhamento médico, faz um hemograma completo para saber como que está aí o índice de o T4, para vocês poderem ter uma avaliação médica se a glândula está tudo em ordem, ok? Agora, você já sabe que tem um problema na tireoide, você já faz uso do Puran, por exemplo. O Puran é um remédio para equilibrar e ajudar a glândula, né? Ai, deixa eu ver, parece que me pediu para entrar aqui.
Aí vocês podem utilizar qual produto junto, gente, com o protocolo do kit emagrecimento? Iodo oligoelemento. O iodo oligoelemento é um mineral dinamizado, pode utilizar ele junto com qualquer remédio que você já estiver tomando para tireoide. Ele não tem contraindicação, ele não é, por exemplo, Lisa, o Puran, ele é um iodo, é a partícula do mineral pura. Posso usar o iodo oligoelemento junto com o Puran? Pode, porque o iodo oligoelemento, ele é um mineral dinamizado. Ele não é... Você não está injetando iodo no teu corpo, entendeu? Então, o iodo oligoelemento, ele é para... uma explicação bem simples, assim, para vocês. É como se ele tivesse ali para equilibrar o iodo que você está ingerindo. Tá? Ele vai levar o iodo para o lugar certo. É uma explicação simples para vocês. Mas por quanto tempo eu vou usar o iodo oligoelemento para eu ajudar a equilibrar a tireoide? Por pelo menos 6 meses. Adianta eu usar um mês só? Pode usar, mas ele não vai ajudar no tratamento natural, tá? Você está fazendo só para o sintoma. Desequilíbrio imediato. Outro produto que vocês podem utilizar é o Vortex 5, que ele é um produto desenvolvido para equilibrar todas as glândulas, tudo que envolve aqui a nossa garganta, o nosso plexo laríngeo. E outro produto é o G-Sense, que é um blend preparado para o sistema endócrino. Ele é um blend, é um modulador quântico preparado para o nosso sistema endócrino, para ajudar todas as glândulas e junto delas a tireoide. Eu deixei aqui um recadinho, quem gosta da metafísica, para vocês entenderem quando a tua tireoide está em desequilíbrio, ela está totalmente ligada com um sentimento de insegurança, um sentimento de derrota, um sentimento de você não ter conseguido realizar algum desejo seu, uma frustração ou um sentimento de humilhação. Então, muitas vezes você precisa fazer terapia, cuidar desses sentimentos, tratar esses sentimentos, olhar para eles e ressignificar eles. Eu falo que é tirar a emoção ruim de uma lembrança de humilhação, por exemplo, de uma lembrança de derrota. Você tem que ressignificar essa lembrança e transformar isso numa... com a ajuda de um profissional, provavelmente você vai conseguir isso, treinar o teu cérebro e olhar de uma forma positiva para a situação que você passou, tá? Lógico que muitos traumas precisam de um acompanhamento terapêutico bem profundo para você conseguir fazer esse treinamento mental, tá? Agora, eu acho que a gente está finalizando, são só esses 2 desequilíbrios. O desequilíbrio hormonal, então tem muitas mulheres que chegam com problemas de menopausa. O hipotireoidismo, ele é um desequilíbrio hormonal, a gente já falou da tireoide, desequilíbrios envolvendo a insulina, leptina, grelina e cortisol, que é um mau funcionamento de algumas glândulas que daí não produzem esses hormônios, baixos níveis de testosterona e síndrome dos ovários policísticos. Esses fatores podem estar dificultando a perda de peso. Quais produtos você vai utilizar? Gente, aqui nós temos um protocolo, os fito-hormônios, que são produtos para equilibrar o seu sistema hormonal. Se você está com desequilíbrio hormonal, eu aconselho você primeiro limpar o intestino e depois entrar com um protocolo de fito-hormônios. Nós temos 9, parece que são 9 ou 10 tipos de fito-hormônios. Eu preciso daí desenvolver uma outra aula para vocês, se vocês quiserem, coloque lá no grupo VIP, eu vou abrir um grupo daqui a pouco para vocês falarem. Vocês colocam lá, eu quero a aula dos fito-hormônios, que daí eu preparo uma aula assim, gratuita para vocês conhecerem os fito-hormônios e montar o protocolo hormonal, porque não vai adiantar, olha, escrevam aí esse detalhe,
Não vai adiantar utilizar o kit emagrecimento do Eisai Schussler se você não resolver primeiro o equilibrar a parte hormonal. Então, o que vem antes, Liz? Se eu tenho um desequilíbrio hormonal, se eu tenho um ovário policístico, se eu tenho um problema de tireoide, se eu tenho um desequilíbrio do cortisol, o que vem antes? Limpar intestino e protocolo de fito-hormônio. Não adianta vocês fazerem ao contrário, porque daí o kit do Eisai Schussler não vai funcionar, tá? Eu coloquei aqui a maca peruana, é um suplemento que eu não comercializo mais. Antigamente eu comercializava de uma marca que eu gostava muito, mas eles pararam de fabricar. E é um produto muito conhecido para aumentar a libido e para emagrecer. É porque ele dá um up, assim, ele ajuda a produzir hormônios, ele dá um up, assim, na energia da pessoa, por isso que ele aumenta a libido, ele aumenta o metabolismo, acelera o metabolismo, mas aí está o risco. Se você tem um problema de arritmia cardíaco, não use maca peruana, porque ele vai acelerar o teu sistema cardiovascular também. E outra coisa, se você não faz atividade física, não use maca peruana, porque ele só vai aumentar o nível hormonal, ele só vai aumentar a tua disposição se você acelerar com a academia, ou com uma corrida. Não adianta só aquelas caminhadas leves também, não. Ah, vou andar 10 minutinhos aqui em volta de casa e vou usar maca peruana. Não é isso. Maca peruana precisa de estímulo de força, da academia, corrida, ok? Aí você vai emagrecer com a maca peruana, mas e vai aumentar sua libido, mas você não pode ter problema cardiovascular, ok? Agora vamos para o último, equilíbrio emocional. As emoções elas podem levar ao ganho de peso, principalmente devido ao estresse, ansiedade e depressão. Qual o produto principal que eu falei para vocês lá dentro do kit de emagrecimento? Sal número 6, o nosso coringa, cálium fosfórico, faz parte do kit de emagrecimento. Está no protocolo lá. Mas posso utilizar outro, Liz? Por exemplo, eu quero relaxar. Eu quero tirar minha agressividade, eu estou muito agressiva, eu estou muito irritada, então eu uso o Relax, é um mineral, o lítio, que é um mineral dinamizado, tá? Posso utilizar o Neurolimbic, é um blend, moduladores quânticos, que atuam no sistema nervoso e no sistema límbico. O sistema límbico no nosso corpo, ele é o sistema que coordena as nossas emoções. Neurolimbic, gente, é o meu grande coringa para quando você sofre um assalto, sofre a notícia de uma perda de um ente querido, está numa fase de separação. Eu falo que ele é o grande coringa, ele estabiliza o nosso sistema nervoso e o nosso sistema emocional, tá? E o Rescue Full, não é o Rescue Floral de Bach, ele é um produto desenvolvido pela Real Max. Tem sim o Rescue Floral de Bach dentro do Rescue Full, mas ele serve para estabilizar o nosso emocional e para ele dar um up. Então, aquela pessoa que está com aquele processo de depressão na cama, que não quer nem levantar da cama, usa o Rescue Full. Inclusive, up na imunidade, aumenta a imunidade muito rápido. Esses são os principais produtos para o equilíbrio emocional. E aí nós finalizamos, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma pincelada das principais causas da dificuldade de emagrecer. O principal passo é começar com a desparasitação e limpeza de vermes e bactérias do intestino. Depois eu trouxe vários produtos. Se vocês têm vontade de adquirir algum desses produtos, entre em contato comigo no WhatsApp. Eu respondo vocês. E agora eu vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta para a gente poder finalizar o nosso encontro de hoje.